E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos continuar a nossa meditação? Vamos começar a nossa meditação. Ontem somente foi uma introdução. O plano de Deus para o casamento. Veja que os fariseus, quando perguntavam alguma coisa para Cristo, não perguntavam com a intenção de aprender, como um discípulo ao seu mestre. Não. Eles faziam perguntas para tentar encontrar na resposta alguma coisa para que eles pudessem usar contra Jesus a fim de enfraquecer a influência de Cristo no meio do povo. Achar alguma coisa do que acusar a Jesus. E essa era a intenção. E eles tiveram uma pergunta bem clara acerca de um assunto belicoso. Veja o que diz aqui, versículo 2 do capítulo 10. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por isso deixará o homem seu pai e sua mãe se uniciar à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Bom, você percebeu a motivação dos fariseus aqui, né? Para o experimentar. O Senhor Jesus, então, leva aqueles homens a fazerem a sua própria interpretação daquilo que Moisés disse. O que vos disse Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu. Por que eles fizeram essa pergunta, queridos? Mas antes de responder essa por que eles fizeram essas perguntas, havia no tempo de Jesus duas escolas, duas correntes de pensamento, duas influências teológicas, uma chamada escola de Hilel e outra a escola de Shammai, né? A escola de Shammai e a escola de Hilel. A escola de Shammai era mais restritiva. Segundo essa escola, o divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. Agora, a outra escola, a escola de Hilel, era mais abrangente, mais branda, permitia o divórcio por qualquer motivo, inclusive se caso a esposa deixasse queimar, por exemplo, a comida, quando fosse fazer o alimento, deixasse ali queimar o alimento. Ou se demonstrasse não muito habilidosa na cozinha, poderia, segundo a escola de Hilel, poderia o marido lhe lavar um termo, entregar na mão e mandar embora essa mulher. Bom, mas o que estava por detrás da pergunta daqueles maldosos fariseus era justamente colocar Jesus em dificuldade com Herodes. Você se lembra que Herodes divorciou-se da sua esposa e casou com a mulher do seu irmão? E aí, João Batista, diz a Bíblia, que João Batista denunciou esse crime, esse adultério, e por conta dessa denúncia, por conta de se colocar contrário a essa situação, diz a Bíblia que Herodes mandou matar, decapitado João Batista. Eles esperavam que Jesus tivesse dificuldades com Herodes, assim como teve o seu predecessor, que foi João Batista, colocando Jesus em situação de dificuldade. São duas coisas, né? Se ele falasse alguma coisa contra o que Moisés escreveu, aí eles enfraqueceriam a influência de Cristo, dizendo que Jesus não seguia os ensinos de Moisés. E a segunda, claro, colocar Jesus em dificuldade com Herodes, assim ameaçando a própria integridade física de Jesus, né? Olha, tá vendo a maldade daqueles homens? Agora Jesus, ele respondeu algo que aponta para os princípios eternos do casamento. Olha, não foi assim que Deus fez no princípio. Moisés disse realmente isso, mas por causa da dureza do vosso coração, porque vocês são maus, porque são pecadores. Mas não foi assim desde o princípio. Deus os fez homem e mulher,
e uniu os dois em uma só carne. E que Deus uniu, não separe o homem. Aí o Senhor Jesus enfatiza a importância e a vitalidade do casamento. O casamento é vitalício, ou seja, casou-se, vai para sempre, até o final. Muito bem. Aqui fala sobre Deuteronômio 24, que fala sobre a questão do divórcio, né? Moisés realmente escreveu lá que se o homem, olha só que interessante, Deuteronômio 24 foi escrito por Moisés para a proteção da mulher, porque ali está dizendo, se o homem achar qualquer coisa indecente nela, a palavra indecente, deixa eu ler para você, deixa eu ler, quer ver? Vamos ler esse texto, Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1, e ali nos é dito assim, escute bem. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhes lavrar um termo de divórcio e lhes der na mão, e a despedir de casa, e se ela sair da sua casa e for se casar com outro homem, e se este homem aborrecer, lhe lavrar o termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Olha aí que coisa interessante. Então, você entendeu, né? Olha o que está dizendo. Se o homem tomar uma mulher, mas ela se tornar desagradável, né? Como diz aí, ó, um homem tomar uma mulher e casar com ela e ela não for agradável aos seus olhos, por quê? Por ter ele achado coisa indecente nela. Aí poderia lavrar um termo de divórcio. Então não poderia dar carta de divórcio por qualquer motivo. Se caso encontrasse alguma coisa indecente nela. O que é coisa indecente? Adultério é coisa indecente. Né? Alguma atividade moral não permitida, totalmente repudiada pela sociedade. Aí sim, poderia dar carta de divórcio. Foi feita esse adendo, essa exceção, justamente para proteger a mulher, porque eles queriam divorciar-se por qualquer razão. Mas, no entanto, a escola de Hillel, por exemplo, juntamente com a escola de Shammai, colocava outras razões para o divórcio. Razões, assim, corriqueiras, razões não lícitas, né? Razões não tão graves para o divórcio. E aí popularizou essa questão do divórcio e Jesus foi claramente contrária a isso. Querido amigo, querida amiga, a questão do casamento é importante. Foi criado antes do pecado e permaneceu depois do pecado até o dia de hoje. O casamento é a base, né? Porque isso começa com homem e mulher, depois forma a família forma a igreja forma a sociedade. Então, se você destrói o casamento, claro, você destrói a própria sociedade. E o diabo está aí, em plena atividade, querendo enfraquecer a importância, a influência do casamento, porque se ele fizer assim, ele ganhou a vitória contra a sociedade, enfraquecendo a sociedade e, logicamente, também a igreja. Casamento é coisa séria. Aos solteiros eu digo, pense 10.000 vezes antes de casar, porque casou é para sempre, é vitalício, não é para dar carta de divórcio por qualquer motivo, salvo se houver alguma coisa indecente, adultério, né? Relações sexuais ilícitas, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 19. Porque do contrário, é até que a morte os separe. Que Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a dar importância àquilo que realmente tem importância na Tua palavra. O casamento é uma das coisas mais importantes que o Senhor fez. Fez antes do pecado e permaneceu, inclusive, depois do pecado, assim como o sábado foi feito. Nos ajude, Senhor, a encarar essa relação com muita seriedade, nos dê forças para vencer as tendências malignas do nosso pecado, do nosso coração, a fim de viver o seu ideal, em nome de Jesus. Amém. Aproveite bem seu dia.